E aí, pessoal, abrindo o dia chuvoso em Porto Alegre, mas um dia fundamental para o Grêmio. O dia de Thiago Nunes. Não é o dia da recuperação, é o dia do técnico. Você vai entender por quê. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Gente, o Grêmio joga hoje 8 horas contra o Fortaleza na Arena Tricolor. Em outros tempos nós diríamos o quê? Que esse é o jogo que o Grêmio tem a obrigação de vencer, que o Grêmio vai brigar pela parte de cima da tabela, que o Grêmio é amplo favorito contra a equipe do Fortaleza, em outros tempos. Nos dias de hoje nós vamos dizer o quê? O Grêmio precisa se recuperar, o Grêmio é lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio está vendo todo mundo se distanciar e não consegue pontuar, o Grêmio evolui a passos de tartaruga e isso preocupa porque esse campeonato cobra muito jogos como esse, cobra muito. O Grêmio já não venceu o Ceará, o Grêmio já não venceu o Sport, o Grêmio não venceu o Santos em casa, o Grêmio não venceu o Atlético Paranaense em casa. E tem agora a sua terceira em 5, hoje é a 5ª partida do Grêmio, a sua terceira partida dentro dos seus domínios. E quando tu começa a ter essa situação se repetir, obviamente tu te assusta. E aí eu tô falando do Grêmio. Mas o que mais a gente pode ponderar neste momento é o que diz respeito ao treinador do Grêmio. Por quê? Porque esse é jogo de consolidação de trabalho, é jogo de dizer o seguinte, que caminho nós vamos tomar. É um jogo de se cobrar do treinador algo efetivo também em matéria de ambiente. Nós vimos os episódios, e eu já relatei em alguns vídeos aqui, o episódio do Rafinha e a supervalorização ao trabalho do treinador, aquilo, o Rafinha é um homem experiente, ele sabia do que estava acontecendo ali. O episódio, Matheus Henrique, é muito ruim, já falei no outro vídeo, é muito ruim, mexe com estruturas internas, abre algumas feridas que podem muitas vezes estar fechadas pela liderança do treinador, aquilo ali questiona trabalho. E aí a gente vem para o jogo. Por quê? Porque só existe um remédio em futebol. O único remédio é a vitória. A vitória, sim, é remédio para todas essas questões, todas essas feridinhas que estão se abrindo todos os dias no trabalho. A gente sabe muitas vezes, e o dirigente, quando eu ouvi o Marcos Herrmann tem uma leitura de que muitos problemas externos, como a Covid, como a falta a dificuldade física, os desfalques acabaram tirando um pouco o centro, o ambiente ficou um pouco mais tenso e a Vitória vai recolocar isso. Esse é o entendimento do dirigente, experiente dirigente, ótimo dirigente, que sempre foi e é Marcos Herrmann. Essa é a leitura. Portanto, hoje é o jogo, é o jogo da definição disso. Por quê? Porque tu vai para o enfrentamento contra um time bem organizado, eu vou repetir, bem organizado, bem treinado, de jogadores que estão muito afinados, não tem um grande elenco, mas é um time bem montadinho, perdeu um jogo para o Flamengo jogando bem em cima do Flamengo, perdendo gols, tem transição rápida, o Grêmio tem que estar muito atento. O Grêmio vai para esse jogo que vai definir a vida do treinador. Aí vai dizer, pô, você está exagerando, é muito cedo. Não, exatamente por esses ruídos que a Vitória apaga. A Vitória vai lá e apaga esses ruídos. A Vitória termina com qualquer tipo de dúvida. E aí vai se dizer, pá, mas uma vitória? Porque é pela primeira que se começa a limpar. Não é pela 8ª vitória. É evidente que nós não vamos simplesmente dizer, ganhou, agora tá tudo lindo, maravilhoso. Não, mas tu começa a apagar. No final de um jogo que tu vence, a discussão é outra. A discussão é recuperação. A discussão não é pressão. E se tu não vence, a discussão é pressão. Tudo vai se encaminhar e se olhar para o lado do treinador se o Grêmio não venceu hoje. Portanto, o que fez o Grêmio nesses dias? O Grêmio abraçou, algumas lideranças abraçaram o processo e o Grêmio vai entrar muito focado no jogo de logo mais. Podem apostar muito, inclusive acho que vai entrar mordendo tenso
o jogo, tá? Porque eles não querem viver. O Grêmio faz muito tempo não vive uma pressão dessas. Teve o episódio da eliminação da Libertadores, que foi vexatório, mas o Grêmio não está tão acostumado a viver essas... E eu digo tão acostumado nesse curto espaço de tempo, né? Porque, historicamente, o Grêmio sempre viveu as pressões e isso sempre fez parte do componente de um clube de futebol do tamanho do Grêmio. Viver pressões e saber viver e saber passar por elas. Mas, neste momento, não está tão acostumado, está incomodado com isso. E aí, esse ambiente vai. O que fez o treinador? Vou manter o trabalho. Gostei do time contra a equipe do Santos e vou manter. O Grêmio vai com o Gabriel Chapecó, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Matheus Henrique e também o Bobson, um tripé de volantes, vai marcar, vai ter transição, não vai permitir que o adversário tome conta do meio, como aconteceu em alguns outros jogos e há mais tempo em quase todos os jogos do Grêmio, a partir da diminuição da força do capitão Michael, e vai botar Léo Pereira, que também compõe por dentro, também acompanha o lateral, também gosta de marcar, é um cara que está sempre se doando ao jogo, o Ferreira para ser a diferença e o Diego Souza. Tu olha a escalação e tu diz, pá, é difícil fazer gol, né? O time do Fortaleza entrega também, tá? Também gosta de jogar saindo, também gosta daquela estrutura de saída de bola com um goleiro. O Flamengo, por exemplo, fez gol assim, numa roubada de bola dentro da área. E isso é o que nós temos que tentar fazer hoje. Tentar jogar no erro do adversário, pode entregar a bola para o adversário, tentar jogar no erro, faz um gol e tenta matar como não conseguiu matar contra o Santos. Essa é a expectativa e por isso a manutenção. Se não der certo, o que está programado para entrar? Ou o Jean-Pierre ou o Jonathan Robert no meio-campo, saindo um dos três volantes, que pode ser o Matheus, ou o Bobson, ou o próprio Thiago Santos, mas a tendência é que saia ou o Matheus ou o Bobson, e Léo Pereira por Douglas Costa. Essa é a estratégia. Talvez se precisar um pouco mais, aí tu tem o Ricardinho, ou se tiver ruim a coisa, ou traz o Diego Souza um pouco para trás para ser meia, e joga o Ricardinho lá na frente para aumentar a movimentação, ou simplesmente um pelo outro para tentar fazer uma modificação na forma de jogar. Essa é a estratégia, porque hoje é o jogo do Thiago Nunes, o treinador do Grêmio. Hoje, no final do jogo, nós vamos saber o caminho da conversa. Se nós vamos ver um time focado, rendendo e jogando, ou se nós vamos ver dificuldades, mais dificuldades, e aí a pressão sobre o treinador vai começar de fato a acontecer. Me parece que esse é o jogo. Os jogadores sabem disso, os dirigentes sabem disso e o treinador sabe disso. Futebol é assim. Futebol é assim. O Thiago ganhou o gauchão, todo mundo bateu palma. O Thiago, pós-gauchão, a partir do início do Campeonato Brasileiro, foi um treinador que criou alguns constrangimentos, seja na forma de comunicação, mas principalmente dentro da sua estratégia dentro do campo. Pode ser físico? Claro que pode. O jogo de hoje vai mostrar. Agora começa única e tão somente a responsabilidade para cima do treinador. E a gente espera sinceramente que ele vença o jogo, que o Grêmio jogue bem e que amanhã o assunto seja superada a crise. Isso é o que a gente espera e é o que a gente vai torcer a partir das 8 horas. Lembrando, hoje eu estou lá na Rádio Bandeirantes, mas antes eu trago ainda um conteúdo hoje, porque hoje é jogo do time Sub-20. E nós temos que falar muito sobre o time Sub-20, algumas peças que estão ali, alguns meninos que estão crescendo, evoluindo, nós vamos conversar sobre isso. Logo, no início da tarde a gente já fala sobre isso, o Grêmio que joga hoje com um time Sub-20, o novo time Sub-20, é um time com muitos jogadores novos, mas a gente vai conversar e discutir sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.